Olá e sejam bem-vindos para mais um vídeo de ArchiCAD aqui no canal da Hub no YouTube. A gente sabe que uma das fases mais trabalhosas no projeto é a fase de documentação dele. Esse é o momento que a gente seleciona o que foi modelado e a gente começa a especificar, a gente começa a colocar códigos nas informações em planta, cortes, elevações, para que seja facilitado para quem quer que seja que for olhar as nossas informações nas nossas pranchas. E nesse tutorial eu vou te mostrar uma maneira fácil da gente conseguir rotular os elementos pelos seus códigos, ao mesmo tempo que essas informações também vão estar presentes em uma tabela. Mostrando aqui na minha tela agora, de maneira mais aprofundada, o nosso exemplo. Aqui nesse projeto, a gente tem uma planta baixa com as informações por códigos aqui rotuladas, divididos aqui em marcenaria, marmoraria e também os itens de vidro. E à direita a gente tem aqui a nossa tabela, onde corresponde aqui as suas categorias e os seus códigos de cada mobiliário. Então deixa eu aproximar aqui para mostrar para vocês o aspecto aqui desse código, né, com o seu rótulo, apontador e tudo mais. Aqui então o código da marcenaria e aqui o código da marmoraria e por aí vai. Então a gente vai replicar aqui esse exemplo, essa mesma situação, em um outro projeto. Então vamos lá. Então aqui eu vou pegar nossas ferramentas aqui de documentação, a parte do rótulo, vou clicar e pressionar aqui para abrir o favorito chamado rótulo ID do elemento. Vou dar 2 cliques para pegar ele. E eu vou chegar em algum elemento aqui, por exemplo, vamos lá, vou utilizar aqui nessa cadeira. Vou deixar meu mouse aqui em cima dela, ela vai estar aqui com esse contorno azul, dizendo que esse meu rótulo vai ser associado a ela. E daí eu dou um clique para inserir, eu ainda posso inserir aqui o apontador mais para cima. E agora eu faço essa quebra aqui do segmento do apontador e dou mais um clique para confirmar. Pronto, ele inseriu aqui a informação referente ao ID desse elemento, né? Se eu selecionar aqui essa cadeira, vocês vão ver que a informação está logo aqui acima. Só que como é que a gente pode fazer para inserir esse rótulo aqui em todos os nossos mobiliários? De uma maneira rápida, de uma maneira fácil. Eu vou fazer o seguinte, primeiro eu preciso selecionar todos os elementos aqui, todos esses objetos que eu quero rotular. E o critério que eu vou utilizar vai ser para selecionar os mobiliários soltos. Para isso eu vou apertar o Ctrl F para abrir aqui a nossa janela de pesquisar e selecionar. A gente vai adicionando critérios que vão fazendo a diferenciação entre um elemento e outro dentro aqui do meu arquivo. E aqui o primeiro critério eu vou manter tipo de elemento, eu vou dizer que eu vou selecionar todos os tipos de elementos. E aqui agora eu vou adicionar mais um critério, vou clicar aqui então, e vou adicionar um critério de vegetal. Vou filtrar eles aqui pelo vegetal que eles estão inseridos. Então vou dar 2 cliques aqui em vegetal. E agora eu vou escolher o vegetal chamado arquimobiliário, do qual todos os meus mobiliários soltos estão inseridos. Feito isso, eu vou dar um clique aqui no mais e olha só o que vai acontecer. Todos os meus mobiliários que estavam nesse vegetal foram selecionados. E agora eu posso clicar aqui em cima em documentação, extras de documentação e rótulo nos elementos selecionados. Ele vai utilizar o último rótulo que eu utilizei, que é aquele favorito que eu mostrei para vocês no início aqui da aula. Então vou dar um clique aqui e olha só. Todos os elementos selecionados foram rotulados. Deixa eu selecionar aquele rótulo que eu já tinha feito, né? Eu vou selecionar ele aqui e eu vou deletar, para não ficar essa informação duplicada. Feito isso, agora vocês podem ver que eu tô com o ID desses elementos completamente aleatório, né? É o objeto e a sua listagem aqui. Vamos modificar aqui esse ID, de todos eles ao mesmo tempo. Para isso, eu vou de novo aqui selecionar todos os elementos aqui no Ctrl F, né? Vou clicar aqui em selecionar elementos, no ícone aqui do mais. E agora eu vou vir aqui em cima em documentação, extra de listagem e gestor do ID do elemento. Aqui na janela, então, de gestor do ID do elemento, eu vou utilizar por tipos de elemento, eu vou escolher aqui tipo objeto. E agora eu preciso adicionar um critério de diferenciação para cada um desses IDs, porque vocês concordam que é o seguinte, essas cadeiras aqui têm que ter exatamente o mesmo ID, né? Porque elas são o mesmo item. As banquetas, elas têm que ter o mesmo ID entre elas, mas esse ID tem que ser diferente das cadeiras de jantar. Então como é que eu vou fazer essa diferenciação? Como é que o ArchiCAD vai entender isso? Eu vou pedir para ele utilizar o critério de nome do item da biblioteca. Então eu vou selecionar aqui, vou dar 2 cliques, ele vai aqui para a parte dos critérios selecionados. Aqui eu vou utilizar a opção definir mesmo ID por critérios, ou seja, ele vai escolher os critérios que eu selecionei e ele vai dizer que os objetos que tiverem o mesmo nome de item de biblioteca vão ter o mesmo ID atribuídos a ele. Agora eu vou escolher o formato desse ID. Então vou clicar aqui. Os primeiros 2 tipos aqui eu vou deixar como não utilizado, porque eu só preciso de 2 campos, na verdade. E o primeiro campo eu vou indicar um texto, eu vou dizer aqui que vai começar com a letra M de mobiliário, então eu só preciso de um caractere, como está aqui, né? No segundo campo eu vou precisar de 2 caracteres e eu vou dar um contador para ele, e começando aqui a partir do 01. A partir disso, então, vou clicar em alterar IDs e o ArchiCAD faz aquela contagem a partir do critério do nome de biblioteca e estipula aqui que eu tenho 6 itens aqui com o ID M05, 3 itens com M4, 3
IDs M06 e 2 IDs M08. O resto tudo apenas um item para cada código aqui, para cada ID. Deixa eu dar um OK para confirmar. E olha só, lá na nossa planta tudo foi modificado de acordo. Antes da gente continuar aqui com esse tutorial, eu vou te pedir para se inscrever no nosso canal e deixar um comentário também sobre o que você está achando sobre esse conteúdo. Isso não vai demorar nem 3 segundos e nos ajuda demais aqui a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para você. Então clica no botão aqui e inscreva-se. A única coisa que eu tenho que ficar atento é que alguns dos elementos que eu utilizei aqui, outras ferramentas para criar, como por exemplo aqui as lajes, não entenderam aquele critério ali de filtragem por objeto. Então eu vou manualmente corrigir isso. Vamos lá então, deixa eu ver qual foi o último ID que eu inseri. Foi o ID aqui de número 14, então eu vou fazer essa contagem a partir disso. Essa mesa aqui, deixa eu selecionar ela e eu vou trocar aqui para M15. Deixa eu ver o que mais que eu tenho. Eu tenho essa outra mesa aqui, vai ser M16. E a gente tem mais um item aqui, que é uma laje também, que eu vou indicar aqui como M17 então. E pronto. Finalizamos. Agora o que eu vou fazer vai ser alterar a aparência aqui desse rótulo. Olha só, vou selecionar a ferramenta rótulo, vou apertar Ctrl A para selecionar todos eles e eu vou vir aqui em cima e vou alterar a aparência. Por exemplo, se eu quiser, eu não preciso indicar aqui com o apontador. Deixa eu desabilitar aqui o apontador. Eu vou indicar aqui com uma moldura para ele. Então vou clicar aqui para habilitar. Eu vou adicionar aqui uma caneta a essa moldura. Vou adicionar aqui uma caneta número 19, uma branquinha. Olha só, tem alguns IDs que ficaram lá embaixo. Ó. Deixa eu apertar com o botão direito, ordem de visualização, passar para frente. Beleza, agora todos estão aparecendo. Deixa eu trocar aqui a caneta deles também, caneta de texto, por exemplo, vou utilizar essa 78, uma verde, para dar uma diferenciada boa. Aqui também a caneta do contorno. E a gente ainda pode reposicionar aqui os IDs pelo seu ponto de vínculo aqui do seu eixo. Olha só, por exemplo, se eu quiser botar aqui pelo seu cantinho ou pelo ponto central, e por aí a gente vai inserindo todos eles ao mesmo tempo. Vou deixar aqui por esse ponto aqui de cima. E é claro que a gente vai adaptando aqui de acordo com o que for mais interessante pra gente. Por exemplo, alguns deles eu posso pegar, por exemplo, esses daqui, né? Posso selecionar eles e adicionar aqui um apontador, por exemplo. Deixa eu trocar daí aqui a ponta de seta para uma pontinha menor. Essa daqui, deixa eu botar aqui um número menor também, número 1. E a gente pode ir alinhando aqui de acordo com o que a gente quiser. Clicando aqui nos vértices e pegando as opções para alterar eles aqui. Olha só, vou alinhando todos eles conforme que eu quiser. Então assim a gente vai tendo aqui essa diferenciação. E agora a gente já tem todos marcados aqui na nossa planta, certo? A gente pode agora fazer a nossa tabela. Eu já tenho aqui uma vista, então, com essas definições salvas aqui da nossa planta. Eu já coloquei ela aqui na nossa prancha, certo? Falta só a gente inserir agora a nossa tabela. Para isso, a gente vai criar ela, então. Então, eu vou vir aqui no nosso mapa de projeto, vou rodar aqui até achar os mapas. E eu vou clicar aqui com o botão direito para criar um novo mapa. Vou criar um mapa de elementos, deixa eu escrever aqui. Vou botar aqui, tabela, mobiliário. Vou dar um OK para confirmar. E agora eu vou filtrar pelos tipos de elementos. Então, eu vou botar aqui todos os tipos que estiverem aqui, então vou adicionar mais um critério, vou adicionar o vegetal, né? Aqui, mesma coisa que a gente fez lá no Ctrl F. E eu vou inserir aqui, então, o vegetal, arc, mobiliário. E agora que a gente já fez aqui o nosso filtro, vamos ver o que a gente quer a partir aqui desses elementos. Vou adicionar campos, então, e eu vou escrever aqui ID do elemento. Vou botar aqui, então, ID do elemento. Deixa eu botar aqui uma pré-visualização também, deixa eu botar em 3D, ó, deixa eu digitar aqui 3D, eu vou botar aqui perspectiva axonométrica 3D, vou selecionar, e agora eu vou digitar aqui também um quantitativo, vamos lá, vou escrever quantidade, vou botar esse critério também, e aqui em quantidade vou clicar nesse íconezinho aqui para eu somar a quantidade, certo? Feito isso, vou dar um OK então para confirmar. Deixa eu abrir aqui então o nosso mapa de elemento que a gente fez aqui, tabela mobiliário, vou dar 2 cliques para abrir, olha só, ela apareceu cheio aqui de informações, deixa eu clicar aqui então nos 3 pontinhos, para eu conseguir redimensionar aqui o tamanho das colunas e linhas com um valor igual. Deixa eu clicar aqui em redimensionar, ok. E olha só, temos aqui então os códigos, o desenho dele aqui e a quantidade. Deixa eu clicar aqui em agrupar itens. Dessa maneira ele agrupa os itens que são exatamente iguais nesses campos que a gente escolheu. E a gente pode ainda reescrever aqui as informações. Por exemplo, aqui em ID eu posso botar código, aqui eu posso botar imagem e ali eu vou deixar a quantidade mesmo. Aqui eu posso mudar aqui o tamanho do texto para 2 milímetros. Deixa eu deixar aqui menorzinho essa nossa célula. Vou diminuir ela aqui então manualmente. Vou centralizar aqui essa informação. E a gente ainda pode adicionar mais um critério se a gente quiser, né? Tem um critério que é bem interessante de adicionar, que é esse aqui, ó. Vou vir em definições de esquema, vou clicar em adicionar campos e vou vir aqui em propriedades, informações do produto e modelo. Vou dar 2 cliques então para selecionar e deixa eu botar aqui um pouquinho mais acima, logo depois do ID. Vou dar um OK para confirmar então. E aqui no modelo eu posso escrever uma especificação que eu quiser. Por exemplo, posso botar aqui
banco preto da Tokstok, por exemplo, fazer aqui uma especificação mais genérica. Ele vai ficar aqui essa informação. Posso digitar aqui também, né, especificação ao invés de modelo. Vou dar 2 cliques aqui para ele se adaptar a essa informação. E vocês veem que tem alguns elementos que eu não consigo digitar aqui o valor, certo? Olha só, esse daqui, esse outro. Por que isso, né, pessoal? Porque lá no nosso projeto, deixa eu selecionar esses elementos. Por exemplo, esse daqui, ó. Eles não estão classificados como nada. Se eu classificar eles aqui, por exemplo, ó, vou adicionar aqui uma classificação de mobiliário. Ó, vou clicar aqui em escolher. Agora eu vou voltar lá para nossa tabela. Agora ele deixou disponível aqui essa propriedade de modelo, ou agora de especificação, né? E eu posso botar aqui aparador buffet de madeira. Certo? Deixa eu redimensionar aqui essa célula também, né? Essa nossa coluna, deixar menorzinha. Então, a gente deveria classificar todos os elementos, né? A gente pode fazer isso voltando aqui para a planta, indo lá no Ctrl F, pegando aquelas mesmas definições para selecionar todos, né? Vou clicar aqui em selecionar elementos e vou clicar aqui na classificação e vou colocar aqui a classificação de mobiliário para todas elas. Então, agora a gente abre aqui a nossa tabela e agora todas elas vão ter aqui essa propriedade disponível e a gente pode digitar o que a gente quiser. Eu vou vir aqui então no nosso mapa de vistas, eu vou salvar então aqui essa nossa tabela, clicando aqui em salvar vista atual, vou clicar aqui para criar, para confirmar, vou vir aqui agora no nosso layout, nessa nossa prancha, né, e eu vou pegar essa tabela que eu salvei como vista e vou jogar aqui para inserir no projeto. Olha só, todos os elementos estão aqui listados, então vou dar um Ctrl D e vou colocar ela aqui do ladinho da minha planta. Opa, sem querer eu modifiquei aqui o tamanho e não ficou correto de acordo com o sofá, né? Deixa eu voltar lá para a tabela então e eu vou aumentar aqui até caber o maior elemento de todos, que é aqui a pré-visualização desse nosso sofá. Deu, agora sim, fechou todas e a gente tem aqui a nossa tabela funcionando. Então vou voltar aqui agora para a nossa prancha. Deixa eu selecionar aqui a vista da tabela. Eu vou aumentar um pouquinho ela aqui para aparecer todas as informações. E aqui eu vou tirar o título dela também, né? Vou lá no Ctrl T com ela selecionada. Venho aqui em título e boto sem título, ok, e ele some. E olha só que legal então, pessoal. Vamos fazer esse exercício, né? O M02 aqui na planta, mobiliário 02. Ele é esse cara aqui, mobiliário 02, aparador buffet, com essa visualização, quantidade 1, e assim a gente tem o nosso projeto funcionando com a sua modelagem e as suas informações. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial de hoje. Deixa aqui nos comentários, não esquece de se inscrever também no nosso canal e nos seguir no nosso Instagram, @hub_prática criativa. Vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo tutorial.